Glória a Deus. Queridos, queria te convidar, na verdade, se abrir comigo, por favor, sua Bíblia, no Salmo 103. Vamos só relembrar rapidinho o que vimos semana passada. Salmo de número 103, versos 1 e 2. Salmo 103, versos 1 e 2. Creio que o Senhor tem uma palavra especial para o teu coração, por isso abra o teu coração hoje à noite. E diz assim, Salmo 103, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Esse, depois o outro eu leio só. Vamos ler juntos? Bendiga minha alma o Senhor, e tudo bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, vamos lá? E não... Gente, dá para fazer melhor, viu? Tem uns irmãos aí que eles não entenderam. Vocês lerem comigo. Vamos lá? Vamos ler o verso 2 de novo? Verso 2 novamente. Bendiga minha alma o Senhor e não... Amém, igreja? Semana passada tivemos o quê? O culto da... Não me assusta, gente. O culto da... Culto da gratidão, né? E que festa linda e maravilhosa foi para nós, é verdade ou não? Eu estava orando essa semana, depois daquele culto, que foi tão gostoso, foi tão maravilhoso a gente estar aqui junto, foi tão especial. E eu estava orando ao Senhor sobre o que repartir com vocês no restante desse mês de dezembro, e sobre o que o Senhor queria nos ministrar nesses últimos domingos do ano, na verdade. E o Senhor me levou a pensar em atitudes que me farão terminar bem 2023. O que será? Quais são os princípios que me fariam terminar bem 2023? Coisas, princípios da parte de Deus que, se eu observar, eu vou terminar bem este ano. E é muito importante terminar bem, queridos. Isso é fundamental. É muito importante você terminar 2023 bem, porque assim você vai iniciar um novo ano muito melhor em nome de Jesus. Você crê nisso? Então, hoje eu quero compartilhar sobre uma atitude que, se ela for praticada por nós, ela vai destravar a tua vida de uma forma sobrenatural em todas as áreas. E essa atitude se chama a generosidade. Diga comigo, generosidade. Como terminar bem, então, 2023? Sendo grato em primeiro lugar, mas também sendo generoso. E depois aqui do relatório que a pastora Cibele deu, de tudo que aconteceu, fica muito confortável falar de generosidade no meio de um povo que é generoso, não é verdade? Então eu queria ensinar para você alguns princípios hoje a respeito disso, sobre generosidade. Queridos, abre o seu coração, porque você vai entender aqui um contexto que a gente vai abordar, como o Senhor trabalha, como o Senhor abençoa, como que o Senhor faz as coisas acontecerem. Generosidade vem da palavra gerar, ou seja, generosidade significa criar, significa forçar algo a começar, inventar algo. E quando eu estou gerando, eu estou forçando que um novo começo aconteça. Sempre que eu estou gerando algo, eu estou forçando um novo começo. E a palavra gerar, ela nasce de uma outra palavra muito conhecida de você, que é a palavra Gênesis. E Gênesis também significa início, princípio, começo. Então, por que ministrar sobre isso? Eu perguntei ao Senhor, por que esta palavra, este tema? E Deus me disse, eu estou dando a oportunidade de vocês iniciarem um novo começo para o ano que vem. Estou dando a oportunidade de você gerar novos começos nesse final de ano. Olha que coisa linda, gente. Deus está te dando a oportunidade de você gerar um novo começo. E generosidade faz isso. Então, ser generoso é começar um processo de bênção inevitável. Olha que coisa. Ser generoso é iniciar um processo que vai acontecer com você. É um processo de bênção inevitável. A Bíblia diz, queridos, que Deus é generoso. A Bíblia fala em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho, Ele foi generoso a ponto de dar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, uma igreja generosa é uma igreja poderosa.
Uma alma generosa é uma pessoa poderosa. Então é importante a gente entender isso, porque esta casa tem sido muito intencional em gerar processos no meio de nós que estimulem a generosidade. Durante o ano inteiro você tem uma outra situação que estimula a sua generosidade. E já foi falado, mas eu quero frisar, nós entregamos então 200 cestas de doces, de delícias para crianças carentes, gente. Não é muito doce. É muita coisa. Nós entregamos 100, foi mais de 100, porque à tarde entregou mais alguma coisa, mais de 100 cestas básicas foram entregues ontem aqui. É normal isso para você? Normal, né? Você entrega 200 toda semana? Queridos, 200, 100 cestas básicas, e aqui, como a pastora falou, um grande bazar, gente, onde a bondade de Deus se manifestou mais uma vez no meio de nós, nessa casa aqui, sabe? Foi o melhor bazar de todos os tempos, e nós arrecadamos o suficiente com o bazar, para nós fazermos todo o piso e a pintura das instalações lá do Paineiras. Não foi pouca coisa. Todo o material do piso, mão de obra de piso e a pintura com a sua mão de obra foi arrecadado ontem aqui, numa tarde. Gente, que coisa. Tudo isso no final de semana. Meu Deus, como vocês são um povo extraordinário. Ministra isso para o seu irmão. Você é extraordinário, irmão. Você é top. E eu profetizo, em nome de Jesus, você pode profetizar na vida de alguém que você vai ter atitudes cada vez mais generosas ainda, em nome de Jesus, viu? Você vai ter atitudes cada vez mais generosas, e a bênção do Senhor será abundante cada dia mais na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua saúde, nas suas finanças. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor, diga: eu recebo isso, em nome de Jesus. E é tão interessante, gente, como Deus tem gerado isso em nosso meio. Porque, guarde isso aqui, a generosidade é algo que é aprendido. Generosidade é algo que a gente aprende. E é importante isso. E por que se aprende? Porque todos nós nascemos com as mãos fechadas. Você sabia disso? Todo bebê nasce com a mão que jeito? Fechadinho, irmão, assim, ó, passa nada. Né? Então, tem uns irmãos que permanecem com a mão fechada, né? Mas você devia ter só nascido com a mão fechada, irmão, né? Mas é interessante, porque, eu não sei se você sabia disso, mas todo bebê nasce com as mãos fechadas. É ou não é, doutor? Olha lá a cara dele, você nasce com a mão fechada, né? E à medida que a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo as mãos, mas interessante que as mãos são as primeiras a se desenvolver também, né? E isso é interessante porque isso se aplica, gente, à nossa vida espiritual. Guarda bem isso aqui. Todos nascemos espiritualmente fechados para alguns princípios. Nós nascemos espiritualmente, mas ainda estamos fechados para certos princípios. Nós não desenvolvemos, não aprendemos alguns princípios ainda. E se alguém não se desenvolve espiritualmente, qual é o problema disso? Se ele não cresce espiritualmente, essa pessoa permanece de mãos fechadas para alguns princípios que deveria exercitar. E o problema de ter as mãos fechadas é que com mãos fechadas você não pode receber nada também. Esse é o maior problema de ter as mãos fechadas. Não é só de você ter a mão aberta para dar, mas as mãos fechadas te impedem de receber. E talvez você tenha sido alguém que tem pedido coisas a Deus. E aí vem Deus aqui num domingo, num fim de ano como esse, no ano da bondade do Senhor, amorosamente te ensinar que para que você receba, primeiro você precisa aprender a dar. Você precisa aprender a ser generoso. Porque se você aprender a dar, as suas mãos estão abertas, é um indicativo de que suas mãos estão abertas. E como essa casa ofertou, gente que ofertou para o bazar, gente que foi generoso, que tirou tanta coisa boa das suas coisas e trouxe, gente que ofertou para as crianças, algo muito importante, gente, da gente entender com tudo isso, é que generosidade nunca está ligada à quantidade. Generosidade está ligada ao seu coração, mas a generosidade também não envolve a questão se você ganha muito ou se você ganha pouco, se você deu muito ou se você deu pouco, em partes. Porque a Bíblia está rodeada de pessoas, de exemplos de pessoas que foram generosas em momentos muito difíceis. A gente podia citar vários exemplos aqui, mas
a Bíblia mostra que essa atitude de generosidade iniciou na vida dessas pessoas um processo que mudou a história delas completamente. Vamos dar um exemplo que seja só. A viúva que ofertou o último azeite que tinha para fazer um bolinho lá para o profeta, ela oferta generosamente todo o óleo que ela tem, e aquela atitude profética de generosidade mudou completamente o quadro ruim daquela mulher que ela estava vivendo. Mudou completamente. Mas eu quero ler com vocês, para a gente destrinchar isso melhor, o último texto, que a gente falou na mensagem da semana passada. Alguém vai lembrar? O último texto que a gente leu, Salmo 126, de 1 a 6. Nem eu lembrava, irmãos, eu tive que procurar onde é que é. Salmo 126, de 1 a 6. Salmo 126 foi o salmo que a gente leu no fim do culto, na semana passada. E diz assim que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Semana passada a gente leu até o verso 3, que termina: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Nesse fim de semana, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. E no versículo 4, então vem o salmista e ele continua dizendo algo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Aqui ele estava falando de um tempo de exílio, o contexto era esse, o povo estava preso, mas aí vem o salmista e fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. E torrente aqui no texto significa rio, e Negueb é um deserto. Então nós estamos falando aqui de rio no deserto, é o que o salmista está falando. E ele fala que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Olha para isso. Quem semeia, segundo o texto, nessa situação, está fazendo isso com lágrimas. Você já semeou com lágrimas, irmão? Já semeou um negócio que estava difícil de semear? E por quê? Porque é uma situação difícil, por isso que as lágrimas vêm. E ele está dizendo aqui, está sendo semeado no deserto, e não está semeado do que está sobrando, porque está sobrando, por isso que se semeia com lágrimas. Uma versão diz, aquele que semeia a preciosa semente, uma semente que é muito preciosa. Mas o salmista está com uma expectativa numa provisão de Deus. Acompanhe o raciocínio. O versículo 6, ele fala uma coisa, ele fala que quem faz isso, quem semeia esta preciosa semente com lágrimas, ele vai voltar com júbilo, com festa, trazendo consigo a sua colheita, trazendo uma multiplicação nas mãos. É isso que o salmista está dizendo aqui. Então, que quando o Senhor nos abençoar, quando o Senhor restaurar, quando a água brotar no nosso deserto, a alegria que virá, quando a colheita vier sobre a vida daquele que semeou com lágrima, aquele que exercitou generosidade, o que o salmista está dizendo é que a alegria dele será igual àquele que encontra um rio no meio do deserto. Ouça bem, você já imaginou que coisa maravilhosa estar num deserto e dar de cara com um rio? Hein? Quem já passou sede, bastante sede, hein, irmão? Estava no meio do mato, assim, estava no lugar, você já passou muita sede? Sabe, dá de cara com o rio, isso muda ou não muda tudo? Muda o quadro, muda o cenário. E é interessante porque o texto está falando é deserto, mas a Bíblia está falando que tem água. É deserto, mas porque tem água começa a ter riqueza. É deserto, mas porque tem água não tem mais sede, independente de quem está no deserto. É deserto, mas as possibilidades de riqueza no deserto são infinitas agora, porque existe água. Mas, e aí você fala, maravilha, pastor, só que em deserto não tem água, não é verdade? E muito menos rios, como o texto está dizendo.
E a revelação que Deus quer trazer para mim e para você hoje é que existe um poder tão grande na generosidade que essa atitude de ser generoso é capaz de tirar a água de qualquer deserto. E eu quero que você guarde essa frase, porque Deus te trouxe aqui porque Ele quer restaurar a tua sorte nesse final de ano. Eu não sei como é que está sendo a sua vida, mas eu sei que Ele quer mudar a tua história, eu sei que o Senhor quer mudar resultados na sua vida ainda em 2023, porque você vai iniciar um novo tempo de bênção ainda esse ano. Ele quer pegar na tua mão hoje e te ajudar a terminar 2023 bem. Tem alguém aqui que quer terminar bem 2023? Pastor, só faltam 2 semanas. Ótimo, Deus está sendo intencional em te dar um caminho e te ensinar uma atitude que vai mudar a história do seu final de ano. É para os que creem, glória a Deus. Sabe, eu não sei o deserto que você está passando, eu não sei quantas lágrimas você já semeou, enquanto semear você soltou dos olhos nesse ano, não sei quantas situações aconteceram, mas o Espírito Santo te diz que as águas vão aparecer, em nome de Jesus, e você vai terminar com alegria essa jornada, para a glória de Deus. Tem alguém que crê comigo aí? Quantos creem que as águas vão aparecer no deserto aí, querido, dessa situação? Então eu quero profetizar, que a tua vida não vai permanecer assim. Eu não sei como você está, mas o Senhor tem uma grande virada para a tua vida, e este princípio vai fazer parte dela. Então escute. Mais de 500 cientistas anualmente visitam este deserto que a gente citou aqui, o deserto do Negueb, em Israel, fica no sul de Israel. E esse deserto não é um deserto qualquer, é um deserto especial, porque quando você olha, parece ser um deserto comum, você entra, né? Foi justamente por onde Abraão entrou na terra da promessa, e quando você entra, parece ser um deserto comum, mas embaixo desse deserto existem muitas torrentes de água, existem muitos rios no subsolo desse deserto. E é interessante que a maneira, né, quando eu fui mergulhando no que o salmista estava querendo dizer, estudando os contextos históricos, e a maneira mais eficaz até hoje, queridos, mas principalmente na época que esse texto foi escrito, para se descobrir se existiriam águas acessíveis no deserto, era plantando uma semente. Você não tinha como saber se tinha água ou não, então eles plantavam sementes, e é por isso que o texto fala, aquele que vai semeando uma preciosa semente, andando e chorando, porque ele está pegando uma semente e jogando em cima de um solo seco, ressequido, numa esperança de que ali se encontre água. É forte isso demais, gente, porque assim como a raiz, aquela raiz romperia a terra, caminharia por entre as rochas, encontraria água, e por causa dessa semente, tudo mudaria na superfície aonde foi plantada. Olha que especial isso. Os judeus plantam até hoje nesse deserto. Você vai dar um Google lá, querido, né? Numa pesquisa lá, plantações no Negueb, no deserto do Negueb, você vai dar de cara com uma agricultura fantástica, com coisas maravilhosas que eles cultivam neste deserto aqui. E é só você pesquisar. Mas o nosso texto, ele fala do poder das sementes que são plantadas com lágrimas. O poder de uma semente que é plantada com dificuldade. Porque plantar no deserto, gente, exige fé ou não de quem está plantando? Quando você olha para uma terra, né, a mesma coisa do pessoal do agro, da agricultura aí, né? Tivemos uma estação de seca um pouco mais prolongada nesse ano, e muita gente perdeu a colheita, muita lavoura não conseguiu formar porque não veio a chuva. Você já pensou no meio de um quadro desse, você falar, vou plantar semente crendo? Porque o cara pega a semente que está lá estocadinha e vai jogar na terra sem indício de chuva, sem indício de que vai ter retorno daquilo. É uma semente semeada com lágrima. O cara vai jogando a semente e vai chorando, meu Deus do céu. Preciso que nasça alguma coisa, preciso que alguma coisa saia daqui. E nós podemos, gente, mudar certas realidades que nós estamos vivendo, tendo a atitude correta, tendo um espírito certo e seguindo a instrução certa. E esse é o objetivo desta palavra, porque isso com certeza vai levar você a alcançar grandes coisas. Abra o seu coração para algo que eu vou te falar. Como é que a gente vai alcançar grandes coisas? De que jeito? Sonhando com grandes coisas, sim ou não? É assim ou não é, gente? Como é que você alcança grandes coisas? Sonhando com grandes coisas. Mas, não só sonhando, profetizando grandes coisas. Você acredita em grandes coisas? Mas só, querido, tudo aquilo que a gente sonha grande, ele começa pequeno.
Então a gente precisa entender que um começo ele pode ser pequeno, mas um sonho sempre tem que ser grande. Fala aí para o seu irmão, um começo pode ser pequeno, mas o sonho sempre tem que ser grande, sempre. Quantos querem terminar bem 2023 com um grande sonho aqui nas mãos? Quem quer terminar 2023 com um grande sonho para 2024? Então presta atenção, irmão, sonha grande em nome de Jesus, mas vai lá, começa pequeno e pisa fundo, em nome de Jesus, porque você vai terminar bem 2023 para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em 2024, ninguém vai te segurar, se você sonhar grande e querer começar ainda em 2023 algo especial para 2024. Então abre o seu coração. Eu fosse você, pega na mão de alguém bem carinhosamente, fala para ele assim, ó, se eu fosse você, continuava meu amigo. Que as coisas vão mudar muito para melhor no ano que vem na minha vida, viu? Se eu fosse você, continuava meu amigo, viu? Que depois que a coisa virar, meu irmão, aí não adianta mais você dizer que é meu amigo, é bom você continuar agora, né? Agora pensa aqui comigo. Deixa eu forçar a sua fé um pouquinho. Se a gente unir a nossa fé aqui, todos nós, vamos unir a nossa fé, para valer. Se nós profetizarmos assim com intensidade, quem acredita em palavra profética? Você acredita? Se a gente profetizar com muita fé, que vai brotar um pé de alface aqui nesse palco, vai brotar ou não vai? Claro que não. Como é que vai brotar um pé de alface aqui? No concreto, irmão? Como é que vai brotar um pé de alface no concreto? Isso aqui é concreto. Não vai brotar pé de alface aqui. E por que não vai? Porque antes de ter pé de alface aqui para brotar, teria que ter uma semente plantada aqui. Se a semente estivesse aqui, a gente poderia usar a nossa fé, a gente poderia profetizar, porque a semente já estava lançada. Mas se não tem semente nenhuma, não adianta profetizar, não adianta crer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, querido, então... e esse aqui é o ponto. Olha para cá. Você quer que as coisas mudem? Você quer que as coisas funcionem? Você quer que a coisa vire, que a chave vire? Qual é que vai ser a semente que você vai plantar em 2023 para que 2024 mude? Sabe, querido, quando o povo de Deus saiu do Egito, a primeira coisa, eles ficaram 430 anos presos, cativos. Quando eles saem do Egito, a primeira coisa que Deus faz é pedir uma semente para eles. Primeira coisa, isso está em Êxodo capítulo 13, versos 1 e 2. Olha só, diz assim, ó, o Senhor disse a Moisés, consagra-me todo o primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe, entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Toda primícia deve ser de Deus. Diga isso, toda primícia deve ser de Deus. E por que é que Deus pede uma preciosa semente para nós? E como pediu para eles? Sabe por quê, gente? Presta bem atenção. Eles estavam saindo do Egito. Eles tinham 11 dias de caminhada. Eles iriam entrar onde? Na terra prometida. E quando eles entrassem na terra prometida, sabe, a primeira coisa que eles iam dar de frente? O deserto do Negueb. O deserto seria a primeira coisa que eles iriam encarar. A primeira coisa. Diante deles estaria justamente o Negueb. O que Deus faz antes da jornada começar? Eu quero uma semente de vocês. Deus pede uma semente porque em seguida viria um deserto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Hein, gente? Irmãos, Deus é sempre coerente com aquilo que Ele fala para você. Abra seu coração. Deus é sempre coerente. E todos nós sabemos que Israel seguiu ou não seguiu as instruções de Deus. O que é que a gente sabe? Que eles não seguiram as instruções de Deus. E quem deixa de atender a instrução de Deus, torna o que era para ser algo simples na sua vida em algo muito complicado. Redobra a sua atenção aqui. Quando você insiste em não obedecer as instruções que Deus te dá, coisas que eram para ser muito simples se tornam complicadíssimas. E qual que é a instrução? Gente, só para você entender isso, quando eu falo de algo complicado, para o povo de Israel, o que era para ser 11 dias de uma jornada em linha reta, se tornou 40 anos de peregrinação. Era simples ou não era 11 dias? Era simples. Mas 40 anos ficou muito complicado. E qual que é a instrução de Deus para hoje, querido? O Senhor está falando, você quer terminar bem? Seja
generoso. Diga, seja generoso. E o Senhor está falando algo aqui para mim e para você. Eu não fiz isso, querida, na hora de ofertório, porque eu quero ensinar esse princípio para que você entenda. No dia 31 de dezembro, todos nós vamos plantar uma semente profética aqui no altar do Senhor. Nós fazemos isso todos os anos. Nós não vamos fazer isso porque a igreja está precisando de dinheiro. Só para você ter uma ideia, essa igreja está sendo tão abençoada, gente, que o Senhor, nós praticamente já pagamos quase todas as contas desse ano. Praticamente todas. Está tudo pago. Tudo pago. Não é por causa que a igreja está precisando de nada. O Paineiras está rindo à toa, irmão. Está com dinheiro no caixa para construir. Também não está precisando de nada. Agora eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor está falando, seja generoso. Plante uma semente no próximo dia 31. Por quê? Para que você honre o Senhor sendo grato por tudo que Ele te fez em 2023. E lance uma semente profética sobre o que virá em 2024. Só que eu quero aprofundar isso com você, ouça bem. Porque quando não se dá ouvidos à instrução de Deus, isso aqui é uma instrução de Deus, gente. Colheitas que eram para ser rápidas, ficam adiadas. Quando você não obedece à instrução, milagres que eram para ser instantâneos, se tornam milagres que são adiados. Infelizmente, portas que seriam abertas rapidamente na sua vida, são portas que não se abrem, portas que se demoram a abrir, ou situações que se convertem num período muito longo de espera, só porque a instrução de Deus não foi obedecida. Era para Israel, isso aqui é tão sério, presta bem atenção, era para Israel sair do Egito e passar por um deserto, e chegar na terra da promessa, um deserto, mas eles escolheram não obedecer, não ouvir, e a consequência foi que em vez de Israel passar por um deserto, eles tiveram que passar por 7 desertos. Era para passar por um, eles foram empurrados a passar por 7. Eles passaram pelo deserto de Sur, deserto de Sim, deserto do Sinai, deserto de Parã, deserto de Jebarim, o deserto que fica diante de Moabe e o deserto de Arnon. 7 desertos. Muita gente, para evitar de ser generoso, prefere andar de deserto em deserto. Você é assim? Sabe, irmão, mas esse aqui não é o plano de Deus, que você ande de deserto em deserto. O plano de Deus é que você ouça a instrução, semeie com lágrimas se for preciso, mas quando você precisar da colheita, ela vai estar diante dos teus olhos. Você vai voltar com júbilo trazendo a sua colheita. Essa é a promessa de Deus. Sabe, queridos, o plano de Deus é que você passe só por um deserto, e você aprenda a lição, e você cumpra a palavra, e nesse deserto que você está passando, sabe o que você faz? Você planta uma semente. E plantar uma semente no deserto não é fácil, porque essa semente pode arrancar lágrimas dos nossos olhos, mas o nosso Deus está dizendo esta palavra para nós, num curto espaço de tempo, depois de você plantar, com uma atitude correta, sendo generoso, Deus vai te fazer chegar na terra prometida. Sabe, irmãos, nós estamos muito perto de ver muita coisa mudar na nossa vida. Você está muito perto de ver muita coisa mudar na sua empresa. Você está muito perto de ver muita coisa mudar no casamento, na casa, na saúde. Você está apenas a uma semente de distância disso. Apenas uma semente. Por que Deus pede uma preciosa semente para o seu povo? Por que isso? Eu quero te convidar a você voltar na história um pouquinho comigo para você entender. E eu quero que você entenda na prática por um exemplo aqui. Há 430 anos atrás, vamos pensar assim, o povo de Israel, eles estavam livres. Eles estavam no Egito, mas estavam livres, há 430 anos atrás, deste fato aqui. Eles estavam na terra de Canaã e foram para o Egito por causa da comida, você conhece a história. E a Bíblia fala que por causa da fome, aquele tempo da história do José do Egito, eles entram na terra de Israel pela primeira vez, e eles vão para morar lá por causa de José, e eles entram lá sendo mais ou menos 70 pessoas, preste bem atenção, entra Jacó, seus filhos, filhos, noras, netos, 70 pessoas entraram em Israel
por causa de José. Todos foram recebidos por José. Preste bem atenção. Quem foi José? Aquele que foi vendido pelos irmãos, aquele que foi preso injustamente, aquele que se tornou governador do Egito. E sabe o que José fez com a sua família? Pegou todas aquelas 70 pessoas e colocou para morar numa terra chamada Gósen. A terra de Gósen era a melhor terra que o Egito tinha. Era a terra, e Gósen significa próximo, significa vizinho. Quem morava em Gósen? Só os parentes do faraó. Só parentela do faraó, do rei, que morava em Gósen. E os filhos de Israel foram para onde? Para onde? Para Gósen. Agora olha só. José colocou a sua família, a casa do seu pai toda lá, para viverem na melhor terra, na fartura. Estava sobrando tudo. E quanto é que custou, gente, para essa família de 70 pessoas se instalarem nessa terra? Nada. Absolutamente nada. Preste atenção nisso. Mas de que época a gente está falando aqui? A gente está falando da época que existia fome na terra. A gente está falando da época que era a época das vacas magras. A gente está falando da época que todo mundo vinha buscar comida no Egito, porque não tinha. Era uma escassez, uma seca terrível. Isso está em Gênesis 47, 13, que mostra isso. Põe o versículo, por favor, Gênesis 47, 13. Diz assim que não havia alimento, aonde? Aonde que não tinha? Em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. E aí, eu quero conversar sobre o capítulo 47 para você entender. Presta atenção, José pega a sua família de 70 pessoas e coloca lá na fartura. Aí vem os cidadãos do Egito, o povo do Egito vem falar com José. Assim, José, me dá comida aí, porque está feio. Aí o que José fala? Isso aí está no versículo, no capítulo 47, mas eu vou contar rapidinho. José fala assim, faz o seguinte, dá o dinheiro de vocês e eu dou pão para vocês, eu dou comida. Então José começou a vender. Mas passou um tempo, o que aconteceu? Acabou a comida. E eles voltaram a José com a mesma necessidade. E José falou, faz o seguinte, me dá seus cavalos, seu gado, me dá aí as ovelhas, e eu dou pão para vocês. E José então deu comida em troco do gado e de tudo que eles tinham. Ok? E eles, depois de um tempo, voltam pedindo ajuda de novo para José. José, acabou. E o que José fala? Faz o seguinte, não tem mais dinheiro? Não. Não tem mais gado, nem uma galinhazinha? Não. Então faz o seguinte, me dá suas casas e suas terras, e toma aqui pão para vocês. Maravilha! Hã? Até que eles voltam lá um tempo depois, dizendo assim, José, não temos mais nada a não ser a nossa vida, para te entregar para sermos escravos de Faraó, nós e os nossos filhos. Eles não tinham mais nada, apenas a vida deles. E então, gente, sabe o que José fez nesse momento? Preste bem atenção. José não aceitou a vida deles como escravos. Falou, vocês não vão ser nossos escravos. Nós não queremos vocês como escravos. Sabe o que José fez? Deu sementes para o povo do Egito. José deu sementes. E aqui tem uma lição muito preciosa. Se aquilo que Deus tem te dado hoje, você tem se comportado e agido apenas como se fosse pão, sabe o que vai acontecer? Isso vai te satisfazer, isso vai te abençoar, mas vai acabar. Se você enxergar o que Deus está te dando hoje, você tem bom salário, você tem uma boa profissão, você tem provisões, se o que você tem hoje, você usa apenas como pão, apenas para o presente, e você não tem uma visão, querido, de multiplicar isso, sabe o que vai acontecer? Isso vai acabar. Mas quando você enxerga aquilo que Deus te dá, não como pão, mas como sementes que você tem nas mãos, querido, se prepare, porque o que está na sua mão, se for uma semente, Deus vai multiplicar grandemente. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Sua profissão não é pão, é uma semente. Sua casa não é pão, é uma semente. Os recursos que você tem não é pão, é uma semente. As coisas que Deus te deu não são pão, são sementes. E o Senhor está te ensinando hoje à noite, então se prepare. O que Deus tem te dado nesse tempo? Vou chamar os músicos, vai ficar um fundinho gostoso para você não dormir. Tá bom, gente? Agora o negócio vai engrossar o caldo. Os músicos podem vir. O que Deus tem te dado nesse tempo? Olha aqui para mim.
O que Deus tem te dado? Pensa bem, foi o ano da bondade de Deus ou não? O que Deus te deu? O que Deus está te dando? Tem gente que começou profissão nova, tem gente que começou negócio novo, tem gente que o negócio velho dele está bombando, está arrebentando. Ontem o irmão estava falando comigo, nossa, nós colocamos uma meta lá que se atingisse, e atingiu, eu falei, eita, Deus é bom mesmo, Deus é bom ou não é bom? Ok, você pode ver isso como pão para consumir, ou como uma semente para semear, tudo que Deus está te dando, é uma questão de visão. Como é que é a sua visão para esse final de ano? Ei? Como é que é a visão que você tem para esse fim de ano? Preste muita atenção nisso, querido, porque é tudo uma questão de visão. Aqueles que só enxergam o que Deus dá como pão para consumir, são aqueles que vão viver pedindo para Deus mais e mais e mais e sempre. Sabe quais são os maiores pidões para Deus? São aqueles que só enxergam o que Deus dá como pão. Esses que só enxergam como pão, têm que viver pedindo. Sabe por que você vive pedindo, pedindo e pedindo coisas a Deus? Porque você enxerga as coisas como pão. Mas aqueles que enxergam que Deus tem dado como uma semente, e você apresentar diante de Deus o que você tem como uma semente, você vai ver isso multiplicar sobrenaturalmente, irmãos. Você vai ver isso. Pão não se multiplica, mas semente se multiplica. Abre o seu coração para isso, querido. E fica a pergunta, como é que você enxerga o que Deus tem colocado nas tuas mãos? Pão ou semente? Pastor, mas sou assalariado. É pão ou é semente isso? Quando a gente fala todos os domingos para você, vem, lança uma semente aqui no altar, traz uma oferta, lança uma semente e dê nome para essa semente. Querido, do seu emprego, talvez de salário mínimo, você tira uma semente, você traz no altar e fala, Senhor, não vou comer as sementes, aqui vai virar uma semente, toma aqui uma semente de um emprego melhor, de um salário triplicado, de abundância na minha casa, e você faz a roda girar, você faz a realidade mudar, porque seu trabalho não é só pão, é uma semente. Escuta algo muito importante. Os egípcios, redobre a sua atenção, os egípcios deram pão, gado, terras, tudo para José. E quando eles foram dar a vida, José falou, toma aqui as sementes, vocês não precisam dar a vida de vocês, toma aqui as sementes. Agora presta atenção, antes deles entregarem a vida, José não entregou as sementes. Antes de você entregar a sua vida ao Senhor, dizendo assim, a minha vida é sua, Deus não vai te entregar as sementes. Porque Deus não vai multiplicar coisa ruim que você quer fazer com aquilo que Ele está te dando, ou que Ele está permitindo você ter. Primeiro eu sou dele, e depois que eu sou dele, vai falar, agora eu vou te dar sementes. E como eles agora não tinham terra também, porque eles não tinham dado a terra para José, os egípcios, José deu semente. Sabe o que José fez? A terra de Gósen estava aqui, e José mandou eles para o outro extremo do Egito, numa terra que a Bíblia fala que nem nome tem. Mandaram eles lá para o outro lado do Egito. Para quê? José deu uma instrução, falou, vocês vão para lá, sem gado, sem dinheiro, sem casa, sem nada, mas vocês vão com as sementes nas mãos. E tudo que vocês produzirem. José também falou uma coisa, José também deu uma coisa muito importante, gente, para eles. Um mandamento. José deu uma instrução para eles, deu um mandamento. Vocês vão trabalhar, vocês vão lá para aquela terra, vocês vão trabalhar, vocês vão plantar, vocês vão colher, Deus vai abençoar vocês, mas sabe o que vai acontecer? Vocês vão dar 20% para o faraó de tudo que vocês colherem. Presta bem atenção nisso aqui, gente. José deu um mandamento para eles, falou assim, vocês não têm nada, nem terra, nem gado, nem dinheiro, eu vou te dar uma terra e vou te dar sementes, vocês vão para lá, de tudo que vocês conquistarem lá, vocês vão dar 20% para faraó, e o restante vocês vão desfrutar. Olha isso, os egípcios foram enviados sem dinheiro, sem gado, sem terra e com uma semente na mão.
mas com uma diferença, com um mandamento também. Sabe qual era o mandamento? Era assim: a primícia é do rei. De tudo que vocês colherem, a primícia é do rei. De tudo que vocês plantarem e colherem, a primícia é do rei. E do outro lado, preste muita atenção nisso aqui, é revelador pra caramba. Do outro lado, sabe quem estava? Daquele lado estavam os egípcios, chegaram sem nada, e agora estavam colhendo. Do outro lado, sabe quem estava aqui? Família do José, no bom e no melhor, comendo do bom e do melhor, todos os dias. Eles não tinham nada, mas sabe o que aconteceu? Eles ficaram ricos. Eles eram da família do governador, ficaram ricos, de repente. Interessante, que um começa sem nada, mas com semente na mão, e outro começa com tudo, mas apenas comendo pão. Preste atenção, um começa sem dinheiro, o outro começa rico. Um não tem sequer um cavalo, o outro tem todos os cavalos que quiser. Um tem a lei de plantar, de trabalhar e de dar 20% para o rei. Eles têm uma palavra, têm um mandamento. O outro nunca teve que plantar e nunca teve que dar nada. Sabe o que acontece? 4 capítulos depois disso, 4 capítulos depois disso aqui, aqueles que não tinham nada se tornaram senhores daqueles que tinham tudo. Só 4 capítulos depois. Os que começaram na terra de Gósen, estes daqui, se tornaram escravos daqueles que começaram numa terra sem nome. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Os que começaram na terra de Gósen se tornaram escravos desses. Os que começaram numa terra sem nome tinham uma coisa muito especial: sementes nas suas mãos. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque quem tem semente para semear sempre vai ter o poder de mudar uma realidade. Sabe aquele negócio que você tanto ora, que você é o casamento, é a saúde, sabe que você quer mudar uma realidade? É uma semente que faz uma realidade mudar. Deus sempre vai abençoar quem obedece princípios. Deus sempre vai honrar quem obedece uma instrução. Não interessa se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se for, seja o que for. Se você cumprir um princípio bíblico, isso vai se manifestar como bênção na sua vida. É isso que a palavra nos ensina. Deus sempre vai honrar aquele que obedece seus princípios. Irmãos, olha para isso aqui. Os que estavam sem nada, mas com sementes para plantar, se tornaram donos. Você sabe que o povo de Israel se tornou escravo no Egito. Escravo. Os que estavam por cima da carne seca, cheios de pão para comer, se tornaram aqueles que dependiam do pão que aqueles que não tinham nada queriam dar, e na porção que queriam dar. Quem é que você quer se tornar em 2024? Quem você quer se tornar em 2024? Gente, se tem algo que José fez com seus irmãos, que eu acho que foi um erro gravíssimo, se é que eu posso chamar de erro gravíssimo que ele fez com a família, foi o fato de José ter dado uma boa vida para a sua família quando eles chegaram no Egito. Esse foi, creio eu, que um erro de José. José deveria ter dado sementes para eles, já que eles já estavam na melhor terra, e não pão para comer. E ó, pais que estão aqui, quantos aqui são pais? Levanta a mão aí, os pais. Maravilha. Para de dar pão para os seus filhos e começa a dar sementes para eles. Para de encher a cara desse menino, dessa moça de pão, e enche a mão dele de semente, e manda ele plantar essa semente, manda ele correr atrás, porque é um dos maiores ensinos, gente, em nome de Jesus, um dos maiores ensinos que eu como pai espiritual posso deixar para você. O maior ensino que eu posso deixar para você é te ensinar a honrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se você honrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, a sua vida sempre vai ser abundante. Você vai terminar bem todos os anos da sua vida. A maneira mais fácil de prejudicar alguém é deixar de ensinar esta pessoa a ser generosa, é deixar de ensinar ela a semear, é deixar de ensinar ela a plantar uma semente com lágrimas se for preciso.
Ah, meu irmão, a maneira mais fácil da gente prejudicar alguém é assim: dê tudo de graça para essa pessoa. Dá tudo de graça. Você está prejudicando ao extremo. Dê tudo de mão beijada. E essa pessoa vai depender de você para o resto da vida. O resto da vida ele vai ser dependente seu. Não, eu vou até tal hora aqui, porque aí depois, depois o filho começa a trabalhar, dá tudo certo. Você ficou mimando ele, ele vai continuar dependendo de você. A hora que a corda apertar, ele sabe onde é que tem pão para comer. Mas se você der sementes, ele vai entender que na hora da dificuldade se semeia com lágrimas e se volta com júbilos de alegria, porque se colhe daquilo que se planta. Deus abençoa o trabalho das mãos da gente. Hoje o Espírito Santo quer que você entenda uma coisa: você quer terminar bem em 2023? Você tem que ter uma atitude de entregar uma preciosa semente para Deus. E você não vai fazer isso aqui hoje não, irmão. Não vamos fazer outro momento de ofertório aqui não. Mas olha aqui um alerta para você. Olha bem para mim, não entregue qualquer coisa para Deus. Não entregue qualquer coisa. Entregue uma preciosa semente. E eu quero ir mais fundo com você nisso, porque preciosas sementes nos custam alto. Preciosas sementes, gente, não é qualquer semente, isso custa caro. E o Salmo 126, no verso 6, na Almeida e Corrigida Fiel, que eu coloquei aí, diz assim: que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Você pode dizer um amém para essa palavra, irmão? Está muito pesada? Essa semente precisa te custar uma coisa. Você quer terminar bem? Você precisa semear com lágrimas. Essa semente precisa te custar algo. Não caia na besteira de entregar qualquer coisa para Deus, gente. Eu estou lançando um desafio para você. No dia 31 você vai ter a oportunidade de vir no culto da virada. Sabe, pastor, não posta no culto da virada. Semeie de onde você estiver, mas preste atenção. Não caia na besteira de entregar qualquer coisa para Deus. Você não está ofertando para uma criança carente ou para uma família carente. Você está honrando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É diferente o esforço. Irmão, é diferente. Você está honrando o Pai Celestial. Deus sabe o quanto Ele tem te dado. Você sabe quanto Deus tem te abençoado ou não sabe, irmão? Você sabe o quanto Deus tem te abençoado. Você sabe o quanto Ele tem te dado. Então, semeia de acordo com a porção que seja compatível com a bondade de Deus para você. Ontem eu ouvi de uma irmã aqui dentro da igreja falar assim: realmente está sendo um ano da bondade de Deus, mas com a bondade de Deus vem muito trabalho também. Glória a Deus. É assim ou não é? É. Mas sabe o que Deus está te dizendo? Generosidade. Generosidade. Ensina, irmãos, a todos que você ama a serem generosos. Ensine a todos que você ama a semearem com lágrimas. Queridos, eu queria que você entendesse sementes que te custem alguma coisa. Você vai trazer para o Senhor uma oferta que te custa, que simbolize algo para você. Você não está ofertando uma cesta de doce, irmão. Você não está ofertando algumas coisas. Não, você não vai dar para Deus o que está sobrando. Você vai semear algo relevante para Deus. Sabe por quê? Porque você está iniciando um processo de multiplicação abençoada na sua vida. Você está iniciando um processo de bênção com uma semente. Eu quero que você compreenda isso. Semeia algo relevante. Quanta coisa você já fez por pessoas. Eu sei que você faz, eu sei que você abençoa, conheço essa casa. Quantas coisas vocês fizeram, gente? Quantas vezes vocês já foram generosos nesse ano? Foram. Mas só que agora o Senhor está falando assim: ei, o negócio de vocês é comigo. É comigo. É interessante isso, porque não é para abençoar os carentes. O Senhor falou assim: não é para abençoar os carentes, não. Não é para abençoar necessitado. Eu estou gerando provisão para eles por causa das sementes que vocês têm dado também. Mas o Senhor está falando, porque isso aqui a gente faz o ano inteiro, gente. A gente é generoso. E por que a gente está falando sobre isso? Para que você tenha agora, para que você tenha um tempo de orar, para que você tenha um tempo de se preparar, tempo de ouvir a voz de Deus no seu coração.
porque o maior desejo da minha vida, gente, é que você, pode estar o Brasil inteiro em crise, aqueles que estão ouvindo a instrução de Deus vão ver as suas finanças multiplicadas, vão ver milagres poderosos de Deus. Eu não estou falando isso aqui, repito, porque nós estamos precisando de algum dinheiro seu. Nem Deus precisa e nem a gente precisa de nada do que é seu. Deus nos honra sempre. Eu quero que você entenda que Deus está dizendo, se dias que não são tão bons assim podem vir, se tem deserto para enfrentar, faz o seguinte, semeia agora as sementes, porque águas vão brotar no deserto e vão fazer essa semente frutificar. Sabe que no dia 31 nós vamos semear uma semente de honra, que vai mudar a nossa vida. Nós vamos honrar o Rei dos Reis nesse final de ano. Nós vamos honrar o Senhor pela bondade dEle. Nós vamos honrar o Senhor pela fidelidade dEle. Nós vamos honrar o Senhor porque nós o amamos. E nós não vamos fazer isso só de palavras no dia 31. Nós vamos fazer isso honrando o Senhor com os nossos bens. Lembre-se disso. Você quer terminar bem? Tenha uma atitude de generosidade para com Deus. E você vai desatar bênçãos sobrenaturais em 2024. Querido, uma das minhas, eu posso te contar muitas experiências, mas de algumas experiências minhas, em desafios de sementes assim, eu pessoalmente já dei 2 carros de oferta. Um carro que era o meu sonho, eu tinha 19 anos, irmão. Eu tinha saído do Fusquinha 69, cor de abacate. Eu tinha caminhado por mais um trechinho. Tinha comprado um Fiat 147 depois. Eita glória. Só quem sabe o que eu estou falando. Isso é semear com lágrima, irmão, né? E aí eu estava ali, vendi tudo aquilo, irmão, e tal. E sabe o que aconteceu? Comprei um chevetão. Rebaixado. Eita glória. Pouca gente sabe o que significa um chevetão, irmão. Um chevetão. Um cara de 19 anos tem um chevetão. Sabe o que o Senhor falou? Se você semear esse chevette, eu vou te abençoar por toda a vida. Sabe o que eu fiz? Meu chevette virou semente. Eu entreguei essa semente como oferta ao Senhor. E o Senhor falou assim, você não vai deixar de ter carros novos mais. Sabe o que começou a acontecer? Todos os outros carros que eu fui comprando foram novos. E aí a gente estava com um carro 0 quilômetro. Já estava com a Cibele. A Cibele já estava por cima da carne seca, gente. Já estava na terra de Gozen. Já estava tudo certo. E sabe o que aconteceu? O Senhor falou assim, semeia esse carro 0 aí. E também vai ser uma semente para o resto da sua vida. E eu não... Falei, o Deus que fala, Ele é fiel para cumprir. Sabe o que eu fiz? Nós daí semeamos o carro. Foi para comprar o primeiro terreno aqui que vocês estão hoje. O primeiro terreno foi o nosso carro. E aí, eu e a Cibele, gente, eu já ofertei salários inteiros, várias vezes. 13º inteiro para Deus. Estou falando para você fazer isso, não. Estou só contando meu testemunho. Mas estou dizendo, e nós ofertamos empresas que nós tínhamos. Gente, nós chegamos com uma empresa, com a chave da empresa na mão assim, ó. Empresinha ali na Porto Velho, montada, estoque, móveis, dinheiro no banco, créditos, fornecedor, tudo em dia, tudo bonitinho. E tinha um casal que tinha um sonho de ter uma loja. E o Senhor nos disse, semeia essa loja na vida desse casal. E nós ofertamos a loja de porteira fechada. Sementes. Eu estou falando isso para você, gente, só por causa de uma coisa: generosidade vai atrair um caminho de bênção para você. Vai atrair. Eu não estou falando, gente, de generosidade, porque uma mão fechada também vai fechar a bênção de Deus para você. Por favor. Existem sementes que nos arrancam lágrimas, mas essas sementes que arrancam lágrimas desatam colheitas sobrenaturais. Existem sementes que transformam desertos que a gente vive em verdadeiros mananciais. E a palavra é assim mesmo, gente, tranquila,
porque essa é uma palavra de instrução. E eu quero adorar com você. Você não vai ofertar nada hoje, mas hoje é o tempo que a gente precisa ser grato a Deus. E o Espírito Santo vai começar a falar com você para o fim desse ano ainda. O Senhor está falando, você quer terminar bem? Sonha grande. Semeia. Começa pequeno. Pisa fundo depois que você semeou. E pé de alface nasce no concreto, você vai ver.